A Venezuela é com certeza o palco de maior preocupação da América do Sul. Esse país vive uma extrema crise financeira poucas vezes vista no mundo. A falta de abastecimento de alimentos básicos em supermercados são as notícias mais comuns sobre esse país. Produtos básicos como papel higiênico são escassos nessa nação. Com a hiperinflação absurda, o estado econômico da Venezuela é caótico e, por conta de seu presidente, o país tem sanções econômicas que prejudicam ainda mais a prosperidade da nação, o que é realmente bem contraditório quando fazemos a afirmação da informação de que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, o que por si só já lhes daria uma grande riqueza, pois quando pensamos em outros locais do mundo que têm esse recurso em abundância, sempre temos em nosso imaginário muitas riquezas e prosperidade, a exemplo do mundo árabe. O que nos leva ao questionamento: se a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, por que esse país ainda é tão pobre? É isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes, eu peço que se inscreva no canal. Bem, antes de te explicar exatamente o motivo da crise da Venezuela, nós precisamos entender o que realmente passa essa população. A Venezuela entrega uma miséria a toda a sua população, e segundo os dados da Unicef, mais de 200 mil venezuelanos já cruzaram a fronteira com o Brasil com o intuito de migrar e morar aqui. E como você pode imaginar, as razões para essa imigração são financeiras, ou podemos até trocar esse nome para sobrevivência, pois um dos países mais ricos em riquezas naturais da América Latina não existe uma economia ao menos decente, pois o bolívar venezuelano quase não tem valor em relação a nenhuma outra moeda. E isso significa que basicamente o que um venezuelano possuir ou trouxer de lá para cá não terá muito valor. Além disso, por conta do estado extremamente autoritário da Venezuela, empresas internacionais não veem a necessidade de vender na Venezuela. Eles não iniciam sua operação lá, pois é um país que costuma nacionalizar empresas por motivos políticos, sem muita razão. E isso aconteceu diversas vezes com diversas empresas ao longo do tempo, o que logo deixou o país sem capital externo, já que a liberdade econômica na Venezuela praticamente não existe. Ao longo de anos, a Venezuela vinha cumprindo o papel que a Argentina está fazendo agora, sendo exatamente muito populista, aumentando o salário de servidores públicos, principalmente políticos, tabelando preços, quebrando pequenas empresas e instituindo altas burocracias para a criação de novos negócios e estatizando empresas a bel prazer. Esse caminho tem sido adotado desde Hugo Chávez, antecessor de Nicolás Maduro, presidente atual. Essa mesma ideia política de um Estado grande, forte e poderoso age contra sua população. É o que faz a Venezuela continuar nessa mesma situação econômica sem progressão de saída. Pois hoje, eles não têm ao menos produção interna de produtos básicos para a sobrevivência humana, pois a intervenção do Estado na economia é tão grande que atrapalha o país, pois novos negócios não abrem. Outro ponto que deixou a economia da Venezuela virar pó foi a dependência do petróleo. Esse país, por conta da sua facilidade de encontrar petróleo em suas terras, não se deu muito ao trabalho de fortalecer indústrias internas, o que deixou a economia da Venezuela cada vez mais dependente das commodities. E como o preço de commodities sofre muito com a oscilação, toda vez que o petróleo subia, a Venezuela vivia uma euforia, e toda vez que abaixava, a crise tomava conta de todo o país. E analisando a questão macroeconômica, podemos afirmar que esse foi o maior erro da Venezuela, pois o país ficou muito previsível em sua economia, não diversificando, e no futuro a cobrança chegou caro por conta desse descuido. E aqui vai o ponto principal desse vídeo. Quando falamos da Venezuela, voltamos à briga de esquerda e direita. Impossível não fugir, é inevitável, já que a Venezuela é o caso extremo de incompetência de um governo de esquerda, já que Maduro hoje é o símbolo do fracasso venezuelano. A grande discussão é que o governo americano aplicou embargos econômicos à Venezuela, sob a desculpa de que o governo de Maduro infringia direitos humanos e, portanto, a Venezuela teria que sofrer sanções econômicas até resolver essa questão. Por outro lado, o governo venezuelano acusa os Estados Unidos de estar interessado no petróleo do país, já que é a maior reserva do mundo e está perto dos Estados Unidos, o que por si só já facilitaria toda a logística de uma operação lá. Segundo Maduro, essas sanções são retaliações às decisões do governo venezuelano em não estar disposto a comercializar e fazer acordos petroleiros com os americanos. E sinceramente, acredito que os dois estão falando a verdade. Na minha opinião, a Venezuela ultrapassa sim os direitos humanos, e seu presidente se tornou uma espécie de ditador legal, por conta de todo o sistema político corrompido da Venezuela.
E as eleições do país dificilmente têm um caráter democrático de verdade, já que por diversas vezes vimos opositores do governo de Nicolás Maduro serem oprimidos e impedidos de participar de eleições presidenciais, assim como vimos com Juan Guaidó. Por outro lado, não podemos duvidar do real motivo das sanções americanas, pois não é de hoje que os Estados Unidos agem de forma autoritária, tirando a autonomia desses países, como fazem até hoje no mundo árabe. E de fato, não duvido que seja a real motivação das sanções, pois não tem por que a maior economia do mundo ficar se preocupando com eleições de um pequeno país latino-americano. Portanto, de qualquer forma, os dois lados dessa história estão errados, mas ninguém se manifesta para mudar. Nem a Venezuela deseja mudar sua forma política de guiar a economia, e nem os Estados Unidos não permitem que a Venezuela prospere tirando as sanções. Então, na conclusão, temos um país extremamente pobre, sem produtos básicos para a sobrevivência humana e uma grande crise migratória para o Brasil, onde o nosso país começou a se mexer para, quem sabe, fazer a economia venezuelana voltar a respirar, nem que seja por aparelhos. Mas e você? Me conta se você concorda com o ponto de vista venezuelano ou americano. Diga sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.